Oi, eu sou o Renato e hoje eu preciso ser honesto aqui contigo. Essas IAs comerciais que existem por aí não me impressionam. Como professor de formação, eu trabalho há mais de 10 anos com tudo que envolve tradução, teoria de discurso, então eu sei que essas ferramentas ainda não oferecem respostas confiáveis sobre temas complexos ou muito especializados. Sim, elas impressionam por criar textos aparentemente coesos, mas qualquer estudante de cursinho pré-vestibular já teve contato com algum professor de literatura ou redação que ensinou uma fórmula mágica que prometia uma nota 1000 na redação do Enem, ou que passou um esqueleto meio genérico para responder alguma questão discursiva de segunda fase. Sabe, aquelas com introdução, desenvolvimento, conclusão, que começam com uma citação de autor famoso, utilizam meia dúzia de palavras rebuscadas em pontos-chave do texto e terminam com 2 ou 3 possíveis conclusões para qualquer assunto. Pois é, o Enem, a internet e essas inteligências artificiais estão cheias desse tipo de fórmula de escrita. Ou seja, elas meio que mapearam a forma, decoraram a gramática, só não alcançam o conteúdo, a reflexão crítica e a âncora na experiência da realidade. Mas entre DeepSeek, ChatGPT e Gemini, qual é o melhor atualmente para você? Eu fiquei com essa dúvida e decidi testar qual modelo de linguagem hoje é melhor. E eu posso te falar, sendo formado em letras por uma das melhores universidades públicas do Brasil, é lógico que o meu olhar vai ser muito mais crítico e academicista do que o de uma pessoa comum. Eu não escrevo nenhuma linha sequer sem ter lido vários outros autores antes. Eu tenho costume de checar fatos constantemente e busco o tempo inteiro referências em fontes primárias. Eu comecei esse desafio de tentar comparar as 3 IAs mais famosas da atualidade, querendo entender qual delas fornece a resposta menos bizarra. No fim das contas, as 3 meio que me decepcionaram em uma coisa ou em outra. Mesmo assim, para ser intelectualmente honesto com você que me assiste, eu usei a versão grátis das 3, para ter ali uma comparação menos injusta. E se fosse para escolher, eu gosto mais do estilo do ChatGPT. O DeepSeek, na minha opinião, fica no meio termo, enquanto o Gemini é o pior de todos. Mas deixa eu te mostrar as perguntas que eu fiz para você entender o meu raciocínio. Começando com algo simples de atualidades, eu perguntei quem é o presidente atual dos Estados Unidos, já que a posse do Trump é algo super recente. As respostas foram as seguintes. Como você pode ver, o ChatGPT respondeu sem pestanejar, incluindo ainda um link para um vídeo em português sobre o tema no YouTube. O DeepSeek está desatualizado e errou a resposta, enquanto o Gemini simplesmente se recusou a responder. Então o modelo do Google não aprendeu a diferenciar fatos políticos de temas politizados. Ponto negativo pro Google. Depois disso, eu passei para conteúdos mais técnicos e específicos, perguntando sobre um tema espinhoso e bem difícil. Pedi para as 3 IAs que me explicassem a diferença entre os conceitos de globalismo e universalismo no âmbito das relações internacionais, mais especificamente no contexto do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. As respostas estão nas imagens a seguir, e caso você queira conhecer o que cada uma dessas IAs respondeu, eu te sugiro pausar o vídeo e ler com calma. E aqui vale explicar uma coisa. Eu utilizei propositalmente a expressão globalismo, que tem um contexto político-ideológico bastante distorcido, e não a palavra globalização, que seria nesse contexto a mais adequada, para ver se alguma dessas IAs ia delirar, mas as 3 conseguiram escapar relativamente bem dessa casca de banana que eu plantei. Para resumir as respostas, eu gostei da concisão do ChatGPT, mas o texto que ele cuspiu de volta possui imprecisões factuais. Já o DeepSeek deu uma resposta mais longa, colocou uma tabela comparativa bastante interessante e terminou com uma conclusão relativamente acurada. É uma resposta muito parecida com a do ChatGPT, inclusive nos erros. Já o Gemini fez uma coisa que eu gostei, mesmo tendo criado o, entre aspas, pior texto de todos. Primeiro, ele utilizou um sistema de bullet points, bastante sucinto, mas o problema é que, novamente, alguns dados não são precisos. Pelo menos o Gemini utilizou um sistema de grifos verdes para quando a informação obtida na internet que baseia a resposta é confiável, e grifos alaranjados para quando esse conteúdo que está ali na internet é diferente ou pouco relevante. Se eu fosse um estudante de graduação em Relações Internacionais de uma matéria cujo professor chato fez mestrado, doutorado e livre docência naquele tema, provavelmente só copiar e colar qualquer uma dessas respostas teria como resultado uma nota muito baixa. Afinal de contas, em questões de humanas, sempre existe um viés de um lado ou de outro, e essas inteligências artificiais tendem a reproduzir o viés de quem as programou e vomitar de volta conforme as informações com as quais elas foram treinadas. Após isso, eu perguntei como essas IAs criaram as respostas e recebi o seguinte feedback. O ChatGPT não me apresentou nenhuma fonte, literalmente tentou me enrolar escrevendo outro texto genérico sem referências bibliográficas, ou seja, alguém o treinou deliberadamente para fugir dessa classe de pergunta. O DeepSeek deu erro e não me mostrou o raciocínio por trás do texto. Já o Gemini tentou fugir igual o ChatGPT, mas pelo menos apresentou alguns links. 2 deles eram links
links genéricos de site na internet, enquanto os dois últimos eram de sites com conteúdo de nível médio e não avançado como um assunto desses merece. Acho que isso deixa bem claro que, mais importante do que atender o usuário, essas IAs americanas foram treinadas para esconderem os seus métodos de funcionamento, ocultarem o seu jeitão de processar a informação, encobrir os seus supostos raciocínios. Já o DeepSeek, que supostamente deveria demonstrar o seu método de raciocínio, falhou miseravelmente nisso. Então assim, estamos entre o ruim e o muito pior. Em seguida, eu fiz perguntas de exatas e as respostas foram um pouquinho ali melhores, como você pode ver pelos prints. Eu pedi para as três me ensinarem, entre aspas, a calcular o perímetro da fronteira brasileira. Tanto o ChatGPT quanto o DeepSeek se saíram muito bem, mostrando fórmulas, tabelas com o tamanho das fronteiras entre nós e os nossos vizinhos, só que o DeepSeek teve o cuidado de explicar que tal cálculo é uma tarefa complexa e me sugeriu buscar dados em fontes oficiais, o que o ChatGPT simplesmente não fez. Já o Gemini foi o pior de todos, ele não fez uma tabela, ele não utilizou nenhuma fórmula, nada. Ele simplesmente me mandou buscar mapas confiáveis e ir medindo tudo manualmente, o que é ridículo e, mais importante, não responde à questão. No final das contas, ele foi o único que não me deu uma resposta minimamente concreta. Eu ainda tentei dar uma segunda chance a ele, perguntando como faria para calcular a área do Brasil, mas diferente do ChatGPT e do DeepSeek, que repetiram o modelo da pergunta anterior e voltaram a mostrar fórmulas e tabelas, o Gemini escreveu um texto meia boca e fugiu da pergunta. Para encerrar, eu questionei sobre o massacre da Paz Celestial, e o DeepSeek se recusou a responder, enquanto tanto o ChatGPT quanto o Gemini criaram textos relativamente bons sobre o tema. As respostas, como sempre, estão nos prints a seguir, e você pode lê-las caso ainda tenha interesse nesses assuntos pausando o vídeo. Mas acredite, eu ainda não estava satisfeito, por isso eu transcrevi aleatoriamente a questão 2 do Enem de 2024, que está no caderno azul, e pedi por uma resposta. O ChatGPT e o Gemini identificaram o texto como uma pergunta de múltipla escolha e deram a resposta correta, letra A, enquanto o DeepSeek travou mais uma vez. No final das contas, nessa minha comparação básica sobre temas aleatórios, o DeepSeek teria superado o primeiro lugar, que atualmente está com o ChatGPT, mas foi a única plataforma que travou. E assim, por mais que eu quisesse passar por cima de dificuldades técnicas, o DeepSeek tem limitações um tanto quanto propositais e um banco de dados tristemente desatualizado, que só vai até julho de 2024. Já o ChatGPT, por sua vez, escreve textos que eu considero mais agradáveis, mais fáceis de ler. Só que isso por si só é um problema sério, porque a linguagem que ele utiliza é propositalmente vaga e dúbia, o que acaba tornando a checagem dos fatos mais maçante e muito chata. Afinal de contas, se o texto parece bom, as informações ali dentro devem estar corretas, não é mesmo? É isso que a gente tende a pensar. Só que o Gemini, por sua vez, foi o único a apresentar alguns links externos, mesmo que eles sejam meio inúteis ou superficiais, mas a qualidade das respostas dele é com certeza a pior. Para finalizar, eu não acho que o DeepSeek vai tomar o lugar do ChatGPT. Ainda, o pânico dos mercados é justificável não pela eficácia dos textos que o DeepSeek produz, mas por ele ser a ferramenta com mais potencial de evolução entre essas três que eu testei pelo seguinte: embora tenha dado respostas erradas e imprecisas, essa IA chinesa é mais barata, depende de equipamentos mais simples e é open source, ou seja, ela tem um código aberto para que qualquer um que entenda minimamente de programação possa ir lá, ajudar, evoluí-la, mexer no código, enfim. Eu, sinceramente, odeio o modus operandi das companhias americanas como Facebook, Google e agora o OpenAI. Ninguém sabe como, por exemplo, o algoritmo do YouTube, que é uma espécie de inteligência artificial, funciona de verdade. E quem disser que sabe como funciona o algoritmo de recomendação do YouTube ou o sistema de feed do Instagram tá mentindo. E eu meio que posso provar isso. Como produtor de conteúdo independente aqui pro YouTube, eu já faço vídeos há anos. E infelizmente, por causa de alguma falha da plataforma que a empresa não tem interesse de corrigir, eu sofro uma espécie de shadow ban, e os vídeos que eu publico muitas vezes não chegam sequer aos inscritos do canal. Isso prejudica o meu conteúdo e, pior, faz com que pessoas como você fiquem sem acesso a vídeos de qualidade. E eu preciso da sua ajuda para tentar reverter essa injustiça. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, mas muito mais importante do que isso, escreva um comentário aqui embaixo. Essa interação orgânica é a única forma que você tem de mostrar para a máquina que a sua opinião importa e furar esse white block que eu tô sofrendo. Mas voltando pro tema principal do vídeo, não importa o uso que você dá para essas assistentes de IA,
IA. Você vai precisar sempre corrigir as respostas, ir direto na fonte primária, desconfiar o tempo todo do texto que elas cospem. Não adianta achar que esses LLMs vão fazer o seu trabalho por você, pelo contrário. As chances das máquinas delirarem, escreverem coisas nada a ver, aumenta cada vez mais, conforme mais específico e técnica for a sua pergunta. O texto que elas vomitam até pode parecer coeso, mas quase nunca é 100% coerente. Sempre que você for usar qualquer conteúdo desses em alguma coisa importante, faça fact-check. Desconfie da informação, reescreva o conteúdo com as suas palavras. Eu mesmo, quando vou estudar um determinado tema para preparar uma aula, sei lá, sobre as origens de Camões, teoria do discurso ou populismo de Getúlio Vargas, é normal que eu gaste mais horas excluindo material inútil, enviesado ou tendencioso do que de fato estudando o assunto. Isso porque no mundo de hoje existe muita informação sobre tudo e a maioria das coisas que as pessoas escrevem não respeita o básico da pesquisa acadêmica. E isso não acontece apenas no meio acadêmico, não. Na internet tá cheio de gente que adora pegar um boato, distorcer ou utilizar somente dados sem metodologia nenhuma para justificar determinadas crenças distorcidas. Com as inteligências artificiais, a lógica é a mesma. A IA literalmente não sabe o que ela tá escrevendo. O que ela enxerga são apenas códigos de programação, números binários, zeros, uns, e sempre que você for interagir com um desses modelos, desconfie das informações. Em muitos casos, o que a máquina cospe está repleto de erros factuais ou mesmo conceituais, amarrados num texto convincente que no fim das contas só parece ser verdadeiro. Nesse ponto, eu acho que o Google tá fazendo um ótimo trabalho no seu motor de busca, não no Gemini. Porque sempre que eu faço uma consulta ali no Google, a resposta gerada por IA tem ali aquele elozinho que leva para uma fonte da qual essa frase foi baseada. E mesmo que o Google Search não tenha entrado nessa comparação, eu gostaria de ver mais sistemas utilizando essa espécie de bibliografia, entre aspas, quando dá uma resposta pra gente. Mas mais importante do que a minha é a sua opinião. Você tá utilizando qual aplicativo de IA? Quais tipos de pesquisa você faz? Deixa a sua resposta aqui embaixo nos comentários e vamos continuar conversando sobre esses assuntos tão importantes para quem gosta de tecnologia e inovação. Abraços, valeu, falou, fui! Curte o vídeo!